Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcelo Costa e você está no T67, Teologia Sem Sete Cabeças. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a antropologia e nós vamos falar a respeito da relação entre a alma e o corpo. Como que interage essas duas potências, né? Como que se dá essa interação entre alma e corpo. E nós vamos trabalhar isso ao longo de 3 vídeos, porque senão o assunto vai ficar muito extenso. E nós hoje vamos abordar 2 teorias para falar sobre esse aspecto da relação entre alma e corpo. Nós vamos trabalhar com materialismo antropológico e vamos trabalhar com monismo antropológico, que são 2 teorias propostas para explicar essa relação entre alma e corpo. Sem mais demoras, roda a vinheta e vamos lá. O materialismo antropológico afirma que o homem é um corpo, mas ele não é uma alma. Ele afirma que o corpo existe, mas que a alma não existe. Então, para essa teoria, somente o corpo existe. Eles afirmam que o corpo está para a alma, assim como o cérebro está para o sonho. Para esta teoria, a alma é o resultado da ação do corpo. O corpo produz um efeito que pode ser chamado alma, à semelhança do cérebro quando nós dormimos e sonhamos. E então, o sonho é um efeito produzido pelo cérebro. Eles afirmam essa teoria dizendo então que a alma não existe, a alma, à semelhança de um sonho, ela não é algo palpável, algo real, somente o corpo existe. Então a alma é a manifestação da matéria. O resultado prático dessa teoria é que o inferno é aqui, né? O resultado prático dessa teoria é que tudo se encerra no mundo material e não existe nada no porvir. Essa teoria ela manifesta a intenção de alcançar o aniquilacionismo, que é aquela doutrina que ensina que na morte tudo se encerra, tudo é aniquilado, não existe vida após a morte, não existe nada depois que o ser humano morre, então tudo está resumido no nosso mundo material. Outro resultado prático dessa visão é que se tudo é aqui, se tudo termina quando a morte ocorre, se o inferno é a maldade que permeia esse mundo, a injustiça que permeia esse mundo, que não existe nada após a morte, então essa concepção ela vai levar ao hedonismo, que é uma doutrina que afirma que você tem que buscar ao máximo o seu prazer, não importando qual meio que você possa fazer para alcançar esse prazer. Viver em busca do prazer acima de qualquer coisa. Não existe pecado, não existe nada, tudo isso é uma ilusão para o homem, porque tudo se encerra quando a morte ocorre. Então veja que é perigoso, né? Essa relação entre alma e corpo que o materialismo antropológico prega. O materialismo antropológico prega então que existe somente o corpo. Já viu aquelas pessoas que dizem que foi para o túmulo, acabou? Essa é uma manifestação prática do materialismo antropológico. Analisando essa questão, nós vamos observar que o materialismo antropológico ele não apresenta qualquer tipo de fundamento bíblico. Não tem fundamento bíblico algum, porque a Bíblia apresenta tanto a alma quanto o corpo, inclusive distintos um do outro, né? A Bíblia faz distinção entre essas duas potências, como nós podemos verificar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Perceba que o apóstolo Paulo está fazendo clara distinção entre essas duas potências, entre alma e corpo, entre a parte material física do homem e a parte imaterial espiritual do homem. Nós podemos observar essa diferenciação que a Bíblia aponta. A Bíblia aponta para essas duas dimensões
do ser humano, uma dimensão espiritual e uma dimensão material. Se você quiser conferir um pouco mais sobre a relação de corpo e a relação de alma, nós temos nos nossos vídeos anteriores um vídeo falando sobre o corpo especificamente e também um vídeo falando sobre a alma especificamente. Então a Bíblia oferece base suficiente para mostrar que o homem tem sim partes distintas, corpo físico e alma espiritual. As Escrituras ainda afirmam que a alma e o espírito, elas estão separadas do corpo, elas se separam. Além delas se separarem, elas estão conscientes. Eu queria ler com vocês Apocalipse 6, verso 9 e 10, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Perceba que, nesse texto, as almas estão separadas de seus corpos, porque essas pessoas já estavam mortas e elas estão clamando, elas estão falando, elas estão conscientes. Então a Bíblia dá cabo e dá fim ao materialismo antropológico. Ela não afirma de modo algum essa teoria. Para nós, essa teoria deve ser descartada, porque não encontramos base alguma nas Escrituras. A outra teoria que nós vamos abordar é a chamada monismo antropológico, ou a visão do duplo aspecto. O monismo antropológico reconhece corpo e alma, mas, no entanto, eles fazem dessas duas potências uma única coisa. Para eles, a alma e o corpo são dois lados, um interno e um externo, de uma mesma coisa. Para eles, a alma está para o corpo como um lado de um prato está para o outro. Ou, se você preferir, como um lado de uma moeda, né? Um lado de uma moeda está para o outro. É assim que eles reconhecem corpo e alma. Ela é somente, então, um aspecto da mesma entidade. Analisando então o monismo antropológico, nós percebemos que eles não negam nem a alma e nem o corpo. Ao contrário, eles afirmam que existem ambos, mas, ao mesmo tempo, eles identificam eles como uma única e exclusiva coisa. Para sustentar essa teoria, o monismo antropológico cita as Escrituras, Atos 17, verso 26, por exemplo, cita 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, que são textos que nós vamos analisar. Atos 17, 26 diz o seguinte: E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Aqui, os monistas, eles dizem que os seres humanos apresentam uma única natureza. De um só, Deus fez todos os demais. E se a natureza original do homem é igualmente compartilhada por todos, então, consequentemente, essa natureza é única e não diversa. O outro texto que eles afirmam, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eles usam esse texto para afirmar que no momento da morte você automaticamente recebe um novo corpo, você é ressuscitado, é uma ressurreição imediata, porque a alma e o corpo não podem se separar porque eles são a mesma coisa. Então eles usam esse texto para afirmar esse posicionamento. Nós, obviamente, vamos mostrar e dar uma interpretação mais adequada a esses textos, respondendo porque nós não concordamos com o monismo e o perigo que o monismo representa. Atos 17, 26, nós observamos que é verdade que a natureza do homem é única. Porém, essa natureza, ela apresenta duas dimensões que são diferentes. Nós já mostramos em textos anteriores que as dimensões, elas são diferentes. Elas não podem ser idênticas, porque uma é material e a outra é imaterial, é espiritual. Então nós observamos
sim, que o homem tem uma natureza única, porém ele tem dimensões distintas e diferentes. Para nós concordarmos que o homem teria uma natureza única e por isso ele é único, nós teríamos que desprezar o elemento físico, que as escrituras apontam em todo o seu conteúdo que existe corpo e alma. Então nós não podemos concordar com essa teoria. 2 Coríntios 5:1, na verdade, afirma muito mais essa diferenciação. O apóstolo Paulo estava claramente fazendo a distinção entre corpo, casa terrestre, e alma, né? O edifício espiritual. Outra questão que nós podemos observar é que esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, ele não ensina de modo algum que após a morte alguém recebe um corpo de imediato, uma ressurreição imediata. Muito pelo contrário, as escrituras a todo momento apontam para uma ressurreição futura. Ela aponta para uma ressurreição do corpo que pereceu. Para existir uma ressurreição, ele precisa ressuscitar o corpo que morreu e não adquirir um corpo imediatamente novo depois que a pessoa morre. As escrituras não dão fundamento algum no seu contexto geral para uma ressurreição imediata logo após a morte. Diante disso, nós vamos apontar agora algumas evidências que contrariam o monismo antropológico. Primeiro, o monismo nega a existência das duas dimensões da natureza humana, as quais a Bíblia afirma categoricamente. Segundo, o monismo não explica passagens bíblicas nas quais a alma ou o espírito sobrevive à morte. Por exemplo, o texto de Gênesis 35:18, que eu quero ler com vocês. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Perceba que nesse texto, a mãe de Benjamim, ela morre ao dar à luz, e o texto é categórico a afirmar, dizendo que porque morreu, a alma saiu de seu corpo. O monismo não consegue explicar essa distinção, porque a Bíblia aponta essa distinção e o monismo falha ao querer afirmar que não há essa distinção, enquanto que a Bíblia afirma que existe essa distinção. Para o monismo ser real, quando morre o corpo, a alma teria que morrer. Então, eles teriam que acreditar no aniquilacionismo, a maneira do materialismo antropológico. Terceira evidência, o monismo não explica o fato de Jesus ter estado espiritualmente vivo entre a sua morte e a sua ressurreição. Outro fato interessante é que Jesus é a terceira pessoa da Trindade. Jesus é Deus e ele de fato não pode deixar a sua existência. Mesmo que seu corpo tenha sido morto na cruz, ele não pode, após esse evento, ter simplesmente deixado de existir. O monismo falha ao explicar essa relação de Jesus Cristo com a eternidade. Nós vamos citar o texto aqui de João para mostrar isso. Nós vamos citar o texto de João 19, verso 30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Perceba que nesse texto é a hora que Jesus morre na cruz do Calvário e ele entrega o seu espírito. Jesus não deixa de existir. O monismo, ele não consegue explicar essa relação de Jesus Cristo no pós-morte, porque para o monismo, se morre o corpo, morre-se a alma. Se por um acaso a alma persiste em viver, é porque ele tem que receber um novo corpo, porque alma e corpo são uma coisa só para o monismo. Uma quarta evidência contra o monismo é que o monismo ele necessita então de pregar o aniquilacionismo. Se o corpo e a alma forem uma única coisa, na hora da morte esse corpo morre, então a alma tem que morrer. E isto é contrário às escrituras. Um quinto ponto contra o monismo é que o monismo necessita então de uma ressurreição imediata. Quando a pessoa morre, que se enterra um corpo aqui, para ela continuar viva, esta alma precisa de um novo corpo, porque alma e corpo não podem ser separadas. Elas são uma única coisa.
Então, para os monistas, precisa haver uma ressurreição imediata para tentar afirmar a sua teoria. E isto é contrário às Escrituras. Não pode haver ressurreição do corpo enquanto ele ainda estiver na sepultura, já que a ressurreição envolve a saída do corpo morto do túmulo. João 5, 28, verso 29, vai mostrar isso para nós e eu queria ler com vocês. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Perceba que nesse texto está tanto afirmando que o corpo que foi ao túmulo ele vai ressurgir, e tanto afirmando que essa ressurreição é futura, ela não é imediata. Nós ainda vamos observar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, que diz que a ressurreição do corpo é um evento futuro e não um evento imediato. Vamos dar uma olhada no texto que diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Perceba que o verbo apresenta o futuro. Deus os tornará a trazer com ele. Para encerrar, eu queria mostrar para vocês Lucas 24, 39, que mostra a ressurreição de Jesus. Perceba no texto o que ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos. Como vedes que eu tenho, e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Esse texto mostra quando Jesus apareceu aos seus discípulos ressurreto. E aqui o texto está claramente mostrando que Jesus morreu e ressuscitou no corpo que foi ao túmulo. Por isso mesmo que o túmulo de Jesus está vazio até hoje. A ressurreição envolve o corpo que foi morto e deixado no túmulo, e não um corpo novo e imediato após a morte. Então, as Escrituras não dão base alguma ao monismo antropológico. Nós podemos perceber que o monismo antropológico interpreta 2 versículos erroneamente para afirmar tanto a doutrina do aniquilacionismo quanto a doutrina da ressurreição imediata, e isto nós devemos negar. Se você está achando que essa é uma teoria muito longe da realidade, essa é uma teoria, por exemplo, que os testemunhas de Jeová pregam e acreditam. Nós precisamos observar que tanto essa teoria do monismo antropológico quanto a do materialismo antropológico mostra a relação do corpo e alma sendo basicamente uma coisa só. Sendo que o materialismo até nega a alma e o monismo aceita a alma, mas sendo uma unidade com a matéria. Tanto um quanto o outro vai mostrar uma forma de aniquilacionismo, o que as Escrituras não aprovam, que as Escrituras não dão margem alguma para que a gente possa ter no nosso rol de crença e fé. Que Deus em Cristo vos abençoe. No nosso próximo vídeo nós vamos continuar falando desse assunto, trabalhar teorias ainda que tratam da relação de alma e corpo, até nós extinguirmos as principais teorias e mostrarmos quais delas têm base bíblica e quais delas chegam mais de uma realidade aceitável dentro da teologia. Deus em Cristo abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com mais alguém, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações para que você possa receber o nosso conteúdo. Comente aqui embaixo para nos dar direção. Deus abençoe a todos e até uma próxima.